Para ter sucesso em qualquer empreitada, é preciso antes conhecer os números do seu próprio negócio. Sem eles, fica impossível saber se estamos indo bem ou mal, se estamos tendo lucro ou prejuízo, se podemos investir ou se é melhor desistir. No agronegócio não é diferente. Por isso, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, promove há vários anos o projeto Campo Futuro, que atua in loco colhendo dados sobre o custo de produção de diversas cadeias agropecuárias, de modo a avaliar qual é a situação real dos produtores. No final de agosto, a CNA, com o apoio do sistema FAEP, esteve em Curitiba para apresentar os dados do Campo Futuro relativos ao ano de 2023. Mais do que se debruçar sobre oportunidades e desafios de cada cadeia agropecuária, a iniciativa deixa uma mensagem importante, que aponta para a necessidade de uma gestão efetiva dentro das porteiras, para que as propriedades sejam encaradas como verdadeiras empresas rurais. As perspectivas para o agronegócio brasileiro e a importância de conhecer a fundo a própria atividade são os temas dessa edição do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, gente, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pela Lígia Pimentel, que é sócia fundadora da Agrifato. Como é que vai, Lígia? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. E temos aqui também hoje a Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico aqui do Sistema FAEP. Tudo bom, Ana? Olá, André, tudo bem? Bom, eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas várias cadeias do agronegócio paranense estiveram contempladas agora nessa semana num evento chamado Circuito de Resultados, que traz os resultados dos painéis do Campo Futuro, que é uma iniciativa da Confederação Nacional da Pecuária e da Agricultura, a CNA, que acompanha várias cadeias para saber como estão as contas dos produtores rurais, né? Lígia, Nessa oportunidade que você esteve aqui em Curitiba, falou para os nossos produtores rurais no evento, eu imagino que o pessoal deve ter te perguntado muito em relação aos grãos, a soja e o milho, que são um dos grandes carros-chefes aqui da nossa economia, e sempre tem uma pequena incerteza quando a gente olha o clima e vê aí laninha flutuando aqui em cima das nossas plantações. O que a gente podia esperar agora para o futuro próximo, para essas duas cadeias? A gente está vindo de um cenário de recomposição de estoques, né? Isso já ficou bem claro. Então, depois daquela explosão de preços de 20 e 21, inclusive explosão de margens também, os custos eles não navegaram na mesma intensidade dos preços naquele período, mas agora a conta chegou. Então nós temos um cenário mais desafiador, porque essa recomposição de estoques, de modo geral, para grãos, acaba segurando aí sobremaneira as cotações. Então nós temos uma situação semelhante em nível global, muito referenciada por Estados Unidos e Brasil também. Quando a gente fala de soja, né, isso ficou bem claro. Então hoje a gente tem um desafio de margens que acaba desencorajando o produtor, mas no momento nós estamos sentados em cima de um estoque recorde. E isso precisa ser comercializado de alguma forma. Então o produtor está bem ressentido, ele está bem seguro aí em cima do estoque, ele está com receio de comercializar, mas não tem muito para onde fugir. Quando a gente fala de milho, foi um cenário semelhante, porém muito impactado aí por perdas climáticas. Então o mercado do milho ele ficou um pouquinho mais sustentado, né? Mas mesmo assim as perdas obviamente acabam desamparando o produtor também no sentido da rentabilidade. Então grandes desafios, sejam eles mercadológicos ou climáticos, mas que combinados nas duas últimas temporadas principalmente, acabaram pressionando os custos produtivos para as proteínas, principalmente em sistemas altamente tecnológicos, intensivos, como o de frangos e de suínos. Então, essa queda do custo de produção acabou amparando aí uma retomada produtiva, principalmente para frango, que ficou um pouquinho estacionado entre 2020 e 2021, pelo susto que deu aquela explosão de custos produtivos, acabou consumindo muito a margem, e frango a gente sabe que responde muito rapidamente a margens negativas. E agora a gente vê uma recomposição desse cenário, partindo aí de queda de custo de produção, estimulando essa produção, muito amparado também por uma alta nas exportações, né? Então o Brasil tem exportado muita carne de frango,
esses problemas sanitários que a gente visualizou na cadeia de frango, como por exemplo o H5N1 ou agora a doença de Newcastle, né? Eles atrapalharam um pouco a gente, mas eles foram muito mais severos nos nossos vizinhos. Então, os mercados vizinhos sofreram muito mais com isso e nisso a gente navegou muito bem, né? Então, olha, o Brasil teve problemas, são problemas pontuais, vamos continuar exportando, porque os vizinhos foram altamente impactados e isso acabou alavancando muito as nossas exportações para fora. O mercado de suínos um pouco menos, está trabalhando um pouco mais ajustado, né? Especialmente porque a China mostrou já que recompôs em boa parte o seu rebanho de suínos, então ficou um pouquinho mais controlado esse mercado. Então, custos em baixa, agricultor bastante inseguro, bastante penalizado, tanto por problemas mercadológicos quanto problemas climáticos. Isso acabou ajudando os produtores de proteínas e agora, só para a gente encerrar esse panorama geral, a bovinocultura de corte, que vem na mesma linha, né? Mas com um diferencial. Nós estamos passando por um período de liquidação de inventário. Então, a crise recente deixou o produtor de pecuária de corte descapitalizado e nessa etapa de descapitalização, ele fica submerso na necessidade de liquidar rebanho para fazer caixa. E isso contempla inclusive o seu inventário de fêmeas. Isso faz parte daquele ciclo pecuário que sempre se repete? Pois é, cara, você já pode vir aqui dar aula aqui, porque é exatamente isso, André. O ciclo pecuário ele é um processo de retroalimentação produtiva estimulada por preço. Então, os preços em queda que a gente visualizou a partir de 2022, principalmente, né, 22, 23 e agora 24, acabam penalizando a margem do produtor, que para se manter vivo, para se manter operante, precisa liquidar o seu rebanho. E por desestímulo, ele acaba liquidando as fêmeas. E aí essas fêmeas liquidadas não produzirão mais bezerros, que faz com que o preço do boi volte a subir daqui a algumas temporadas, né? A gente fala temporada, período compreensivo de um ano aí, mais ou menos. Então, nós entendemos que esse processo ele já foi iniciado, não tem mais como voltar e desfazê-lo, porque já são 3 anos de liquidação de fêmeas, 22, 23 e agora 24 também se consolidando. Então, isso vai levar o preço do boi para cima a partir de 2025 e principalmente a partir de 2026 e leva consigo as outras proteínas, as demais proteínas que competem muito fortemente com a carne bovina na mesa do consumidor. Então, tudo isso aí trazendo um cenário conjunto, né, para proteínas animais, partindo da agricultura, que são aí amplamente os custos produtivos. Algumas semanas atrás a gente teve o anúncio de como estava caminhando a safra nos Estados Unidos, que é muito importante, né, principalmente quando a gente fala de soja e milho. Essas informações, elas já estão tendo efeito prático aqui no mercado brasileiro? Certamente, mas a gente continua se alicerçando em estoques altos. Então, a soja tem encontrado barreiras para conseguir se valorizar, mesmo em relação ao que a gente observa aí de intempéries. Nós temos observado aí esse desafio climático, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, mas a gente sabe que o norte-americano ele tem uma capacidade muito grande de, através da tecnologia, compensar algumas perdas climáticas. O que eu quero dizer com isso? Fechou o tempo, não estou conseguindo colher, né? Vai arder a soja. Abriu o tempo, eles trabalham muito rapidamente. Né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma dependência relativamente, eu não vou falar que é muito grande, mas relativamente representativa em relação à prestação de serviços. E quando um precisa colher ou um precisa plantar, todo mundo precisa fazer isso ao mesmo tempo. Então a gente acaba ficando dependente de prestadores de serviço, não tem maquinário, não tem inventário estrutural para fazer acontecer quando abre a janela de oportunidade. E ao contrário do norte-americano, ele é muito instrumentalizado em relação a tecnologias. Abriu o tempo, ele sai colhendo de noite, noite e dia. Ele não precisa correr atrás do terceiro. Exatamente. E a terceirização, ela te deixa muito na mão. Então, abre a janela, eu preciso do cara. Todo mundo precisa ao mesmo tempo, alguém ofereceu mais, o cara não aparece, eu perco a janela de oportunidade. Isso não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum de se ver lá fora. Então, eles são verdadeiras máquinas de fazer acontecer quando abre a janela. Então, por isso que o inesperado muitas vezes acontece. Então, a gente entende que hoje a gente tem um limite estabelecido pela recomposição dos estoques recordes que precisam ser desovados, comercializados, né? Precisam ser processados de alguma forma. Então, esse é um grande impeditivo para a gente ver as cotações subirem. Agora, tem uma observação nesse todo que diz respeito ao Brasil, que é o câmbio, a interferência do câmbio na precificação da soja, principalmente, né? Mas que acaba, por osmose, contaminando o mercado de milho também, que é
dentro de um cenário inflacionário se formando nos Estados Unidos, o que a gente enxerga é que talvez haja necessidade de se subir juros para controlar a inflação, né? Então, o debate eleitoral está deixando a questão inflacionária muito evidente nos Estados Unidos. E quando sobe juros, entram investimentos internacionais tentando rentabilizar aquele dinheiro no mercado relativamente seguro que é os Estados Unidos. E é uma fuga de capitais do Brasil, consequentemente. Até porque hoje a gente vive um cenário de muita instabilidade jurídica. E a bolsa lá em cima, né? Exatamente. Então nós temos um cenário de muita dificuldade que acaba trazendo uma evasão de investimentos. O mercado brasileiro ele tem se controlado muito bem. Por quê? Porque nós estamos exportando muito. Quando a gente exporta muito, entra aquela enxurrada de dólares e acaba derrubando o mercado de novo do dólar aqui internamente. Mas quando a gente observa um cenário paralelo nos Estados Unidos se formando muito relativo ao cenário norte-americano mesmo, mas que acaba influenciando aqui, a gente entende que o dólar tem um potencial de se valorizar em decorrência dessa curva de juros que a gente entende que talvez tenha grandes possibilidades de subir, né? Dito isso, isso poderia trazer uma valorização adicional da soja em resposta à sua relação embrionária e intimamente ligada ao cenário do dólar. Então a gente vê uma pressão positiva sobre a soja, menos relacionada a estoques, mas sim relacionada à dolarização. Infelizmente, quando a soja sobe por causa do dólar, os insumos dolarizados também sobem. Então tem esse risco sempre, né? Nunca é um ganha-ganha, é sempre um ganha de um lado e perde de outro. Mas existe sim essa possibilidade. Ana, e será que os produtores paranaenses vão conseguir aproveitar um preço bom da soja? Colheram bem? O que eles revelaram nesses painéis do Campo Futuro? Bem, o Campo Futuro olha para o passado, né? Para a safra que foi consolidada. Foi, né? Então, a gente teve todo esse cenário que a Lídia comentou, a gente teve confirmado nos painéis. Então, muita dificuldade de pagar a conta, tanto da propriedade como um todo. Aqui a gente é muito diversificado, planta inverno, planta verão. Paraná tem esse aspecto, né? E em diferentes períodos, a nossa janela, que ela comentou tanto, é muito ampla. E realmente até a soja esse ano em alguns locais não conseguiu pagar a conta. Então isso é um cenário que para nós acende um alerta, porque a soja é quem consegue cobrir às vezes o prejuízo do trigo, que não vai tão bem, ou do milho safrinha, que a gente está acostumado, porque é um período de maior risco, a segunda safra para nós é muito arriscada, e esse ano nem a soja conseguiu suportar tamanho esse custo, que ainda está elevado, apesar de todo esse cenário de redução que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente depois daquela explosão pós-pandemia e durante e pós-pandemia, mas ainda são custos elevados e com preço que despencou, né? Então, aqueles quase R$200 por saca a gente não vê mais e está muito longe disso. Então, a conta ficou difícil de se fechar e a gente teve perdas climáticas sim. Por mais que a gente tenha tido uma safra de soja, falando aqui para o Paraná, boa, teve perdas. Alguns municípios 20%, 15%, 30%, e isso é muito expressivo. Feijão em algumas regiões tradicionais de plantio, como o centro-sul do estado e Campos Gerais, ainda conseguiu suprir essa margem, teve uma margem positiva para o produtor, mas de forma geral o cenário foi devastador para grãos, que é o nosso carro-chefe. E tem algum vilão no custo de produção que a gente possa elencar aí como principal? O milho falando de culturas, né? O milho tem sido muito desafiador, porque aqui no Paraná nós temos uma produtividade muito boa, comparável com outros países, com os Estados Unidos. Então 12 mil quilos a gente consegue fazer na região centro-sul do estado, mas o produtor não se sente mais estimulado a plantar milho na primeira safra, porque a relação de troca com a soja não compensa. Então ele aumenta a área de soja, o milho fica por uma pequena parcela, 20, 15, 10% da área, e realmente não rentabiliza, porque o custo é muito alto, né? O investimento em tecnologia é muito alto, o híbrido de milho, a semente de milho é muito cara. E mesmo no Paraná, em regiões tradicionalmente boas produtoras, com boas produtividades, hoje a gente não consegue mais plantar. Ou planta menos do que deveria. A safrinha, tivemos perdas, mas região oeste, por exemplo, foi uma boa safra. A gente
é sempre uma região muito desafiadora, porque eles abrem a nossa janela de plantio aqui no estado, geralmente sofrem com seca ou com geada antecipada, e esse ano o cenário foi diferente. Então, para a região oeste, colheu-se bem, mas, por outro lado, no norte pioneiro, se perdeu quase 50% da safra. Então, é isso que nós temos. E, por outro lado, como a Lígia colocou, abriu-se uma oportunidade de resultados melhores na pecuária, porque utilizam como insumo milho, principalmente, e também farelo de soja. E nas pecuárias, Ana, como é que o paranaense está se virando? A gente sabe que, historicamente, a avicultura e a suinocultura trabalham no vermelho aqui, né? A suinocultura, a gente tem visto esse mesmo cenário que a Lígia relatou, está se repetindo aqui no estado, até porque a gente também tem uma grande representatividade em produção. A avicultura, a mesma coisa, também com uma recuperação e bons resultados, digamos assim, mas ainda assim o produtor sempre está no limite, porque se você pegar não só o custo operacional, que é o que a CNA avalia nesses painéis junto com os parceiros, custo operacional total e custo total, que daí envolve depreciação da terra e dos bens que ele tem, depreciação de maquinário, ainda o resultado é preocupante, porque a gente vê que ao longo prazo ele não está tão bem assim, não está sobrando tanto dinheiro quanto deveria. Mas para a pecuária, pelo menos, nós temos esse cenário mais estimulante, digamos assim, com uma perspectiva melhor. Para grãos é que é uma preocupação, e aqui no nosso estado a gente sabe que a laninha é um pouco desafiadora, então se consolidar esse cenário, a gente vai ter que ver como é que essa safra vai se desenrolar aqui no estado. E diante de tudo isso, Ana e Lígia, o que vocês avaliam em relação ao Plano Safra que foi apresentado agora em julho? Será que ele está, vamos dizer assim, do tamanho desse desafio que está posto pela frente? Olha, o Plano Safra ele foi ampliado. O que fica, acho que na mesa, é a agilidade e a disponibilidade, a facilidade de acesso aos recursos que se colocaram como disponíveis. Então, essa é uma reclamação recorrente do produtor. Então, o Plano Safra foi anunciado, ele é legal, ele é grande, ele é bacana, mas eu não consigo acessar. Seja por burocracia, seja na demora, inclusive na divulgação do que seria o Plano Safra, ele já entrou atrasado. Naquele momento em que ele foi divulgado e não disponibilizado, ele já deveria estar na mão do produtor pela questão de janela de oportunidade. Então, essa é a grande dificuldade do Plano Safra, e que a gente sente quando conversa com o produtor, que ele está sofrendo na pele aí a falta de acesso a esse recurso em anos que são difíceis, né? Então, a gente acaba vendo refletido, essa dificuldade sendo refletida para toda a sociedade, porque é menos disponibilidade de produto, né, e, consequentemente, preços mais altos lá na gôndola ao consumidor. Então, essa seria a minha principal observação em relação ao Plano Safra. Ele veio num tamanho satisfatório, num período não satisfatório, e a acessibilidade a esse recurso, de fato, não satisfatória. Pois é, e aí como é que você avalia a questão do seguro rural? Porque num cenário como esse de laninha, onde, como a Ana bem colocou aqui no Paraná, as lavouras são bastante sensíveis, como a gente pode trabalhar sem ter esse amparo, vamos dizer assim, do tamanho que seria necessário, né? Essa é uma grande dificuldade, né, que a gente vai sentir de fato ali na pele. Acho que são processos não para a gente criticar, mas para a gente buscar melhorar de forma conjunta e levar para os órgãos responsáveis para ver se a gente consegue ampliar, né, a agilidade de tudo que é necessário para que o produtor consiga operar com segurança, né? É muito difícil ali a questão operacional da produção, né? Abrir uma janelinha, eu preciso plantar. Abrir uma janelinha, eu preciso colher. Abrir uma janelinha, eu preciso comercializar. Puxa vida, está invadindo a outra janela, eu preciso colher. Todo mundo vai ter que colher junto e o preço vai ser derrubado. Então, se a gente ficar, além de tudo, ainda esbarrando em burocracia, aí piora, né? O setor produtivo, ele precisa de crédito para operar, a gente sabe disso, é assim em qualquer lugar do mundo, não é diferente no Brasil, né? Aliás, o Brasil, ele tem menos subsídios do que a média global dos grandes produtores, né? Então, são processos a se identificar e buscar melhorias, negociação e consolidação, porque nós somos um grande gigante e precisamos aproveitar essa nossa natureza, esse nosso potencial.
A gente tem amadurecido muito, né, André, nessa questão de captação de crédito. Mas a realidade é que a gente ainda tem uma dependência do crédito oficial, do crédito rural, porque no Paraná, por exemplo, mais de 80% das nossas propriedades têm menos de 50 hectares. Então ainda somos pequenos, não somos produtores tão grandes com tanta área. Então, o crédito oficial ainda roda mais fácil, porque hoje, se você pegar os bancos que operam, o Banco do Brasil, por exemplo, você tem uma agência em cada município. Então, isso ajuda muito, né? As próprias cooperativas de crédito. Então, a gente ainda tem essa dependência, o crédito oficial é importante, né? Ele chega mais democraticamente a todo mundo, e a gente tem esses outros instrumentos surgindo, FIAGRO, o dinheiro que vem das LCAs. Então, é um novo mercado, é um novo horizonte que está se abrindo, mas a gente ainda tem que equalizar o quanto que o governo quer sair do crédito oficial e o quanto a gente consegue captar desse outro mercado. E o seguro, como você bem colocou, e ali já reforçou agora, a gente precisa ainda aliás, o seguro é o futuro, né? A gente sempre colocou muito firme a posição do sistema FAEP, que o seguro rural precisa ter planejamento e a relevância, precisa ter a relevância no governo, que ele de fato, que a gente observa no campo a importância que ele tem. Então, os recursos ainda vieram escassos, a gente não vai conseguir, mesmo o Paraná, que é o maior demandante, você não consegue contratar, né, de forma democrática para todas as regiões, e isso é um dificultador, é um fator que a gente tem que considerar, e com o Proagro cada vez mais fraco. Então, esses familiares também ainda estão desamparados nessa questão de gerenciamento de risco. Então, é preciso abrir os horizontes, né? A Lígia hoje na palestra dela, ela colocou isso. Gerenciamento, você precisa ter para saber onde você está, para onde você quer ir. Então, cada vez mais o produtor vai ser desafiado por esse caminho. Isso que você falou, né, é muito bacana, essa questão do gerenciamento, que isso aí você trazendo para a esfera da ponta do produtor, que é o cara que está ali no dia a dia da propriedade. Queria falar da importância dele ter à mão os dados dele ter essa visão para a própria gestão da sua propriedade, que isso é um pouco o que o Campo Futuro tenta estimular, né, entre os produtores do Brasil inteiro, que eles tragam as contas deles, que eles consigam avaliar a sua própria produção para saber onde é que estão os gargalos, onde é que estão as oportunidades, onde é que dá para planejar uma ampliação. Queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte como que foi esse evento do Campo Futuro e, para quem não conhece, o que é o Campo Futuro da CNA? O Campo Futuro ele é uma iniciativa que visa justamente levantar custos de produção de diferentes cadeias. Hoje a gente abrange quase todas, e anualmente para algumas, como é o caso de grãos, e a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo da mudança do cenário que a gente observa. Aqui no Paraná foram 28 painéis, como você tinha colocado no início aqui no Paraná, e a gente pegou desde café, cana-de-açúcar, frutas, os grãos, bovinocultura de corte, de leite, suinocultura, tilápia, avicultura. Então, tivemos um panorama geral aqui no estado desse levantamento de custos. E assim como foi feito aqui no Paraná, foi feito em todas as regiões do Brasil. Então, esses dados que a CNA coleta, além de voltarem para o produtor como uma ferramenta de gestão mesmo, para ele saber quanto ele está gastando, qual que está sendo o gargalo dele, se, né, levanta-se até as operações que ele fez, né, de tratamento fitossanitário, operação mecanizada. Então ele consegue ver os gargalos dele ali expostos e por profissionais que entendem disso. Então CPEA, Labor Rural, PSEG, e isso depois retorna para eles, né, é consolidado um relatório, a planilha de custos também retorna, e eles conseguem utilizar isso da melhor forma e estimular justamente que ele tenha essa gestão na ponta do lápis para saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, onde que está apertando o calo. E todos esses resultados também oferecem para a CNA um subsídio de saber como está o setor e de poder ter dados em mãos para argumentar e defender o setor lá em Brasília. Então, volta e meia, a gente precisa está defendendo a manutenção da isenção de imposto nas exportações ou defendendo alguma outra ação de governo que diga que o nosso produtor está descapitalizado, que a situação está difícil, e esses dados à mão são sempre
fundamentais. E um ponto legal, Andréia, que eu queria que a Lígia comentasse, é que oferece para você também aquela relação de insumo e o que você vai conseguir com a venda da tua produção, né? Como é que você está fazendo isso. Então, eu não vou guardar minha soja para vender daqui um pouquinho, não vou vender na colheita, mas será que eu fiz a melhor relação de troca quando eu comprei meu insumo? Então, o dólar vai me valorizar um pouquinho a soja, mas o fertilizante com certeza vai ser mais caro também. Então, isso que a gente quer trazer para ele. Saiba travar, fazer suas travas de custo para ter o melhor resultado e não tentar acertar no melhor preço, na melhor compra, porque você não vai conseguir nunca. Eu brinco que quando o preço sobe, ele, por milagre, corrige todos os nossos erros gerenciais internos, né? É um milagre que acontece. Ocorre que a gente vende commodity, né? Eu sou produtora também. A gente tem cana-de-açúcar, soja e boi. Então, é necessário ter a consciência de que quando produzimos commodities, vendemos produtos com muito pouco valor agregado. Onde a gente ganha no giro, né? Não é na alta de preços. Claro que a alta de preços e a queda de preços faz parte, né, de se produzir commodities. Mas o nosso grande ganho está na diluição do custo fixo, na diluição do desembolso por unidade produzida através do giro mais alto. Não a qualquer custo, mas através desse processo. Então, é importante que a gente compreenda que a comercialização bem feita, eficiente, ela se concretiza através de preços médios e não de preços máximos. Até porque, usualmente, quando os preços sobem muito, os custos vêm na mesma linha. Isso é histórico, né? Então, o que acontece é que uma comercialização antecipada, através de alguma ferramenta de gestão, ela pode te promover preços médios mais compreensíveis, mais rastreáveis. E previsibilidade numa produção de baixo valor agregado, ela é muito desejada, ela dá valor à empresa, né? Então, isso significa que eu não vou comercializar, quando eu travo a minha produção, comercializo ela de forma antecipada, eu estou tentando consolidar um resultado e não mais buscar máximas de preço, né? Sair justamente do risco. E esse é um conceito que se confunde muito. Então se eu travar, vou vender no melhor preço, é isso? Não necessariamente. Ninguém consegue te garantir isso. Inclusive, o maior teórico desse tipo de mercado, a gente chama de mercado de derivativos, né? Essa comercialização antecipada, através de ferramentas derivativas de preços. Ele fala o seguinte: não tem qualquer garantia de que com um hedge, com uma comercialização antecipada, você vai comercializar no preço mais alto. Não existe essa garantia. Essa é uma confusão muito comum. E é o tal do defeito que o ser humano tem, a grande ganância que a gente tem de sempre querer esperar para ver se amanhã vende melhor. Por quê? Porque se eu esperar 10 dias e o preço subir 10%, vai me fazer o milagre. Mas eu não tenho essa garantia. E como eu trabalho com um ágio muito pequeno, essa diferenciação de preço muito baixa, o risco é muito alto. Então, o que se busca com comercialização antecipada através de ferramentas financeiras é justamente reduzir a volatilidade inerente que faz parte do mercado de commodities e que me deixa um risco tão grande de comercializar, né, na operação. Então, é isso que a gente busca, estabilizar resultados e não buscar resultados maiores. Uma coisa também não elimina a outra. Né? Pode ser que eu venda e o preço caia. E aí eu vou achar maravilhoso. Da mesma forma que pode ser que eu venda e o preço suba. E isso vai me deixar muito insatisfeito. E aí tem diferentes ferramentas para a gente trabalhar. Hoje é necessário ao produtor conhecer isso também. É mais uma atribuição que ele tem que ter. Né? E é difícil, nós entendemos. Porque o produtor ele tem que entender de cabo a rabo tudo que acontece ali dentro. Você está me falando que eu preciso entender de mais uma coisa? Sim. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma dedicação mínima de compreensão de como funcionam essas ferramentas, porque se mal aplicadas podem operar contra. Da mesma forma que uma má aplicação de adubo, por exemplo, né? Uma má distribuição de adubo ali na terra vai me fazer desperdiçar o produto e não atingir o objetivo desejado. Então é necessário, né? É necessário a gente trabalhar com uma comercialização muito mais pé no chão, que busque uma política de gestão de risco de preços que trabalhe de forma positiva a gestão técnica da minha propriedade.
Perfeito. Isso que você falou para mim foi uma aula e você colocou de uma forma muito didática, o que muita gente tem muita dificuldade de entender, né? Acham que é bem isso que você falou, né? Eu vou travar, vou vender pelo melhor preço, mas não, é pelo preço mais seguro, o preço que vai pagar a minha conta, é o preço que cabe na minha operação, né? É consciente de que pode ser que eu venda e o preço suba depois que eu vendi. Isso faz parte de estar vivo, né? Nós não fazemos os melhores negócios todos os dias, o tempo todo. Mas o que a gente precisa olhar é sempre para dentro. E aí que eu acho que é daí que eu acho que vem a confusão. A maior parte dos produtores tem dificuldade de analisar suas contas de forma racional, sair do plano da prestação de contas para o contador com fins fiscais. Então, quantas pessoas têm o cálculo do custo de produção desenhado bonitinho? Quando você olha para o custo de produção, fica muito mais fácil você avaliar se aquele preço de venda foi bom ou ruim. Então, como pouca gente faz, porque de fato é complexo fazer. De fato não é simples. Eu preciso dedicar um tempo e é difícil assim, para o produtor que é muito ativo, que está envolvido ali na produção, está no curral, está no plantio, está na colheita, estar dentro do escritório. Mas hoje isso é necessário. Então eu acho que a falta de compreensão dessa comercialização antecipada vem de um problema mais embrionário, mais inicial, que é a falta de compreensão das suas próprias contas no detalhe. Né? Porque quando a gente analisa matematicamente fica mais claro. Mas como essa matemática ela não é feita muitas vezes, e aí que eu acho que o projeto vem para ajudar muito. Então, acho que a gente precisa focar muito em estabelecer a solução desse problema embrionário primeiro, porque depois todas as soluções gerenciais elas vêm com uma consequência de forma mais natural, instintiva, né? E clara. E nessa mesma linha, vocês acreditam que tem muito produtor que está sempre em busca da produção, produtividade, eu quero aumentar a minha produtividade, mas ele não vê o custo dele? Na verdade, ele podia estar ganhando a mesma coisa, produzindo a mesma coisa, mas reduzindo o custo dele, que às vezes tem ali alguma coisa que não está bem acertada. Se eu posso falar alguma coisa sobre isso, eu acredito que o produtor ele tem uma noção muito realista do quanto custa, do quanto ele produz, porque ele está com aquele número na cabeça, ele está fazendo aquilo, ele está vivendo aquilo, ele sabe quanto ele vai colher, ele sabe quanto está a saca, ele sabe quanto ele desembolsou mais ou menos de insumos. Onde eu acho que ele se perde normalmente é, por exemplo, uma perda não caixa, que ele acaba não contabilizando. O que é uma perda não caixa? Uma perda climática que não foi contabilizada como uma saída, por exemplo, e aquilo entra como custo. Então ele acaba se perdendo nos detalhes que, quando somados, tem uma representatividade muito grande no custo. Por exemplo, estou dando um exemplo assim, porque a perda não caixa ela é bem objetiva. Pega, por exemplo, um produtor de boi. Ele tem uma perda por raio embaixo da árvore e matou 40 cabeças dele. Aquilo não sai do caixa. Aquele dinheiro não é contabilizado, ele sabe que ele perdeu. Ele embutiu aquilo no custo? Ele não embutiu normalmente. Então, quando a gente apura os custos de forma metodológica, organizada, você tem essa sensibilidade. Né? Aquela sensibilidade do que não foi perdido financeiramente, mas sim foi, na verdade, é contabilizado. Então, esse é um exemplo muito didático do que eu quero dizer com um controle de custos aplicado metodologicamente e que sai da noção que o produtor tem de forma instintiva e natural, mas que às vezes ele não contabiliza. Então, acho que a gente tem que entrar num período de focar em, de fato, levantar custos de forma organizada, né, com metodologia e que, de fato, embuta ali nos seus números tudo o que aconteceu dentro daquela propriedade. Né? Então, observar aí o que é custo de oportunidade, o que vale a pena a gente fazer ou não, de onde está saindo mais dinheiro. E ali eu consigo apurar perdas que não necessariamente eu sinto financeiramente acontecerem de forma direta na minha produção. E aí que está o ajuste fino que eu acho que a gente precisa fazer. E além desses fatores que a Lígia colocou aqui no Paraná, nos painéis de grãos, que foram os que eu acompanhei, foram feitas em 4 regiões do estado, 2 coisas que a gente observou muito claramente. Custos de arrendamento ainda muito altos, então não tem como pagar essa conta de arrendamento. Então, realmente, o produtor olhando que às vezes vale a pena eu produzir mais em menor área do que está pagando esse custo de arrendamento que está se pagando em algumas regiões, como Cascavel, mesmo Guarapuava, Tibagi, ainda são custos muito altos. Londrina, principalmente. E outro ponto é o fechamento da conta para as culturas de inverno aqui no Paraná. Nós temos um apego muito grande ao trigo aqui no estado, porque a gente produz bem, ou é primeiro ou é segundo maior produtor do país. Gostamos do trigo na rotação de cultura e ele é importante, mas a verdade é que o trigo não paga mais a conta muitas safras.
Então, em algumas regiões, os produtores já estão olhando também esses resultados e dizendo, caramba, mas não vale mais a pena plantar trigo. Quem sabe se eu fizer uma cobertura com aveia, bem feita, tentar virar para outra alternativa, como as integrações com pecuária, eu consigo um resultado melhor. Então, isso realmente os painéis evidenciam, o produtor olha e realmente já está virando um pouco a chave para o que é mais rentável para ele. Olha, e você vê como é importante a gente ter noção das nossas próprias contas, nossa própria gestão, né, ouvinte? E tem alguma cultura que trouxe boa notícia? Tem alguma cadeia que está assim, nossa, o pessoal está soltando foguete, todo mundo ganhando dinheiro? Onde é que estão as boas notícias? Acho que na agricultura está difícil, né, Lígia? Mas o que a gente ouviu, e daí não é o caso do Paraná, porque a gente não planta muito, mas o arroz teve um resultado bom nas regiões em que foi feito o levantamento. E aqui no Paraná o feijão também conseguiu pagar bem as contas, né? A gente é um maior estado produtor, a gente tem relevância em produção, então em algumas regiões feijão das águas, outras feijão da seca, mas o resultado conseguiu pelo menos ficar no azul, que é o que se espera. Quando o preço sobe muito, às vezes vem com perdas climáticas, né? Como fator desencadeador, então é difícil todo dia. A gente estava até comentando isso um pouco antes. É sempre um desafio, né? A gente tem ou desafio de preços, ou climáticos, ou políticos, ou institucionais. Não é fácil produzir, mas certamente nos coloca em contato com coisas boas aí, que é o contato com a natureza, criar a família ali no campo. Querendo ou não, a gente nasce com esse dom, não é para todo mundo estar no campo produzindo, e há anos em que a gente consegue ter sucesso, sim, senão não estaremos aqui, com certeza, mas a gente precisa buscar aprimorar sempre, né? E buscar principalmente essa melhora gerencial, que eu acho que é o grande desafio do produtor moderno. Beleza, bom, é isso aí, gente, vamos ficando por aqui, o nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito a Lígia, a Ana Paula, voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E dizer para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou então no nosso aplicativo de celular que chama Sistema FAEP. Você baixa gratuitamente, vai receber na palma da sua mão cotações, previsão do tempo, notícias e muito mais. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!